A cada ano, cerca de 7 milhões de pessoas, incluindo 600 mil crianças com menos de 15 anos, morrem prematuramente devido à poluição do ar, metade delas devido à poluição atmosférica. Os poluentes mais nocivos para a saúde humana na Europa são as partículas, matéria microscópica suspensa no ar. Elas vêm principalmente das atividades agrícolas, da indústria, da queima de madeira e do transporte rodoviário. As mais finas dos combustíveis, principalmente o diesel, são as mais perigosas. Penetram profundamente nas vias respiratórias, no sangue e podem conter metais tóxicos. O ozônio das reações químicas, sob efeito da luz solar, é um grande poluente, como os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos e solventes. A origem é o transporte rodoviário, a agricultura e a indústria. Reduz a fotossíntese e provoca uma inflamação nos pulmões e brônquios. Os óxidos de nitrogênio, o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio se formam principalmente durante a combustão, nos motores de veículos e centrais elétricas. A indústria também emite dióxido de enxofre, benzeno e amônia, além de metais pesados, chumbo, cádmio, níquel, arsênio e mercúrio. Eles acumulam no organismo e podem afetar o sistema respiratório, digestivo e nervoso. O verão no hemisfério norte foi marcado por muitos incêndios florestais. O fogo provocou um recorde de emissões de CO2 em julho e agosto de 2021. Um relatório do Serviço de Monitoramento da Atmosfera Copérnicos, que é financiado pela União Europeia, mostrou que no mês de julho houve um primeiro recorde de 1.258,8 megatoneladas de CO2 liberados na atmosfera pelos incêndios no planeta. Metade deles foram procedentes da América do Norte e Sibéria. Em agosto, o recorde foi novamente quebrado, com 1.384,6 megatoneladas. A temporada de incêndios no hemisfério boreal vai de maio a outubro, com seus picos em julho e agosto. As regiões mais afetadas foram a Bacia Mediterrânea, sob grandes ondas de calor, Sibéria e América do Norte, onde o incêndio denominado Dixie, no estado da Califórnia, foi um dos mais graves. De acordo com o relatório, o fenômeno foi agravado por condições climáticas mais secas e quentes, como consequência do aquecimento global. Os cientistas do Serviço de Monitoramento da Atmosfera do Copérnicos acompanham quase em tempo real a evolução da atmosfera graças aos satélites e, desse modo, podem estimar o impacto das emissões na poluição do ar. Nesse sentido, as observações registraram uma coluna de fumaça procedente dos incêndios na Sibéria e na América do Norte, que cruzou o Atlântico e chegou até a costa oeste das Ilhas Britânicas. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 28.060 focos de incêndio na Amazônia brasileira no último mês, 4,3% a menos do que em agosto de 2020. Apesar da queda, o número é muito superior à média de 18 mil focos da década anterior à chegada de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. O presidente pressiona para abrir terras protegidas à agroindústria e à mineração. Desde o início do seu governo, a Amazônia brasileira perdeu cerca de 10 mil quilômetros quadrados de cobertura florestal ao ano. Na década anterior, o índice de perdas anuais ficou em cerca de 6.500 quilômetros quadrados. De acordo com o Greenpeace, o número de incêndios também aumentou, com a quantidade de focos de calor registrada em agosto, início da temporada seca, atingindo patamares absurdos. Os incêndios costumam aumentar drasticamente na Amazônia quando chega o clima mais seco, entre agosto e novembro, já que agricultores, pecuaristas e grileiros primeiro cortam as árvores e depois as queimam para limpar o terreno. Cientistas dizem que os incêndios florestais que ocorrem naturalmente são praticamente inexistentes na Amazônia devido à grande quantidade de chuva que o bioma recebe. As ameaças ao meio ambiente, cada vez mais intensas, constituem o desafio mais importante para o exercício dos direitos humanos. Foi o que afirmou nesta segunda-feira a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, há poucas semanas da Conferência Mundial sobre o Clima COP26.
À medida que essas ameaças ambientais se intensificam, elas vão se tornar o maior desafio aos direitos humanos em nossa era. Tudo isso está dolorosamente claro e a maior incerteza sobre esse desafio é o que os formuladores de políticas farão a respeito. Bachelet pediu uma ação climática mais ambiciosa contra o aquecimento global, a poluição e a perda da biodiversidade. Também destacou que a tripla crise planetária, em grande medida provocada pela ação do homem, já tem um impacto amplo e direto sobre uma série de direitos humanos. Entre eles estão o direito a uma alimentação adequada, à água, educação, moradia e saúde. Na lista de crises ambientais proferida por Bachelet estão os incêndios na Sibéria e na Califórnia, as inundações na China e Alemanha e a fome em Madagascar. A Organização Mundial da Saúde reforçou nesta quarta-feira os limites da poluição do ar. Para a entidade, essa é uma das maiores ameaças à saúde humana e causa milhões de mortes prematuras anualmente, principalmente em países com menos recursos. Por causa da poluição do ar, o simples ato de respirar contribui para 7 milhões de mortes por ano. Quase todas as pessoas no mundo estão expostas a níveis prejudiciais de poluição do ar. A inalação de ar sujo aumenta o risco de doenças respiratórias como pneumonia, asma e doenças pulmonares obstrutivas crônicas e aumenta o risco de Covid-19 grave. A OMS reduziu os limites tolerados para poluentes considerados clássicos, como partículas em suspensão, ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono. As novas regras não são de cumprimento obrigatório, mas fornecem aos países uma estrutura para proteger melhor suas populações. Em países com poucos recursos, há níveis crescentes de poluição do ar impulsionados pela urbanização em grande escala e pelo desenvolvimento econômico que depende principalmente do uso de combustíveis fósseis.